Abençoe. Queridos, que bom estarmos juntos em mais uma celebração, em mais um encontro. Que bom podermos compartilhar com você a palavra do Senhor. Que bom a gente dedicar esse tempo a acalmar, a aquietar o nosso coração, para juntos estarmos na presença de Deus, investirmos juntos na nossa espiritualidade, para ouvir aquilo que o Senhor tem para o meu coração, para o seu coração. Tenho certeza que esse tempo vai valer a pena. Tenho certeza que você que está nos acompanhando, seja agora ao vivo, seja em outro momento, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus usa cada pedaço desse nosso encontro para falar com você e para dizer para você o quanto você é valioso para Deus, o quanto Deus te ama e o quanto Deus quer caminhar na sua companhia. Que você perceba isso, que você entenda que o Senhor deseja caminhar com você, né? E nessa percepção a gente entende como viver essa vida da melhor forma possível e como experimentar essa vida com esperança em nossos corações. Nós estamos pregando sobre a série Profundidade, né? Nós começamos a pregar essa série agora, no início de julho. Nós falamos sobre profundidade na esperança, né? Falamos sobre profundidade na oração, e hoje o nosso propósito é conversar com você sobre profundidade na palavra. E como a gente tem falado no decorrer dessa série, a superficialidade tem sido uma marca do nosso tempo. E eu entendo que em muitos momentos é mais confortável a gente seguir atalhos cognitivos, é mais confortável pensar como a maioria das pessoas. Infelizmente, nem sempre a maioria das pessoas tem o pensamento saudável. Nem sempre a maioria das pessoas tem um pensamento correto no que se refere à vontade de Deus e à revelação de Deus, que é Jesus de Nazaré e a sua palavra. Jesus já nos advertia que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque a presença do reino não é uma presença conquistada pelo discurso, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu sei falar. A presença do reino não é conquistada pelo nosso desempenho ou pelo nosso moralismo, mas a realidade do reino é para aqueles que conhecem Jesus de Nazaré e são conhecidos por Jesus de Nazaré. Como o texto que o presbítero Gilson leu para nós nessa noite. Por isso a gente, no domingo passado, falou um pouquinho sobre profundidade na oração. Eu gosto de pensar na oração como uma saudade da alma. Saudade do lugar que eu nunca conheci, mas tenho aquela sensação de que já estive lá. Como uma canção que eu ouvia antigamente da banda Catedral. Saudade é aquilo que a gente está sentindo, por exemplo, dos nossos encontros presenciais. Saudade é aquilo que a gente está sentindo de sair com os amigos, por exemplo, abraçar as pessoas que nós amamos. Saudade de não sentir medo quando a gente sai de casa. E também a nossa alma sente saudade. Saudade da presença, da fonte de toda a vida, que é Jesus de Nazaré. Eu tenho saudade de Jesus, por isso eu oro. E na oração, eu sei que o Espírito Santo que está presente em mim alivia essa sede, alivia essa saudade que eu sinto, e essa presença me conforta, me consola, essa presença me dá esperança. Por isso que eu oro. E por isso que nós devemos orar. Mas hoje nós vamos falar sobre profundidade na palavra de Deus. Profundidade e intimidade com a palavra.
E é sempre bom quando a gente fala da palavra de Deus, entender a revelação magnífica do apóstolo João, ou do Evangelho de João, que diz que a palavra se fez pessoa, a palavra se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, os nossos olhos o viram, nossas mãos o tocaram, nossos ouvidos ouviram, a palavra de Deus que se fez gente e habitou entre nós, aleluia. Falar de profundidade na palavra, irmãos e irmãs, não é apenas falar da profundidade na letra, mas falar de profundidade nesse relacionamento maravilhoso com Jesus de Nazaré, que é gente e é Deus, e é um com Deus, e nele nós estamos unidos com Deus. Aleluia por isso. Profundidade na palavra, não só no que se refere a decorar essa palavra, mas profundidade na palavra é ter profundidade no conhecimento de uma pessoa, de tudo aquilo que essa pessoa nos falou e nos ensinou. E qualquer outra leitura que eu faça da vida tem a ver com essa pessoa. O meu relacionamento com a Bíblia Sagrada tem a ver com essa pessoa que se fez carne e que é o meu Senhor e Mestre, e que é o nosso Deus, Jesus Cristo, um Deus que assume o nosso lugar, um Deus que se faz gente, essa verdade, essa boa notícia, esse fato único na história. A gente nunca deve se cansar de repetir isso, porque essa verdade profunda precisa de tempos em tempos tocar fundo novamente o nosso coração, para que a gente perceba a grandiosidade do amor de Deus por nós, e o quanto vale a pena se aprofundar nesse Deus que nos ama tanto, que vem ao nosso encontro para nos abraçar, para olhar para nós, para nos estender a mão, para nos dar segundas chances, para nos colocar de novo nos seus caminhos, e para que nós pudéssemos experimentá-lo, passar por essa vida complexa que muitos chamam de vazia, de sem propósito, de sentido, passar por essa vida com a experiência de Deus em nós, passar por essa vida com a experiência da fonte de toda esperança, de toda alegria, queridos. A palavra de Deus se fez gente, e essa palavra é Jesus de Nazaré. Nós vamos ler um texto, e nós vamos ler um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 desse Evangelho. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. O presbítero Gilson leu para nós nessa noite do verso 21 ao verso 23, do Sermão do Monte, que tem lá a última parte em Mateus 7. E nós vamos ler então a continuidade desse texto, Mateus 7, 24 a 27. Preste atenção no que essa palavra nos diz. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O Evangelho de Mateus apresenta no entorno desse texto que a gente leu o Sermão do Monte, como eu acabei de dizer. Jesus está com seus discípulos, mas também está com a grande multidão no Monte das Oliveiras, e ali ele começa a falar sobre a identidade daqueles que experimentam o reino de Deus.
A identidade daqueles que são chamados por Deus, a identidade daqueles que são tocados pela beleza de Deus em Jesus, sobre uma nova consciência, uma nova dimensão de pensamento e de experiência de vida. Em dado momento, Jesus chega ao fim dessa exposição e ele fala sobre aquele que ouve as palavras e as pratica, que é o trecho que nós lemos agora. Palavras não apenas como uma mera experiência emocional, mas ouvir essas palavras como algo que vai garantir para nós uma existência na presença de Deus. Porque lembre-se, essa palavra é Jesus mesmo, é Jesus de Nazaré. Então eu queria traçar algumas considerações para você rapidamente. Primeira delas, a palavra de Deus está conectada à nossa vida. Nesse texto, isso fica claro para mim, eu quero que isso fique claro para você também. A palavra de Deus está conectada à nossa vida. Porque no texto nós lemos que aquele que pratica a palavra será comparado como um homem prudente, ou um homem prudente é aquele que pratica essa palavra. E a gente pode entender prudência aqui como equilíbrio, mas nas palavras de Jesus é muito mais que isso. É uma profunda reverência diante da vida, com a presença de Deus em nosso coração. Aqui, prudência seria um agir com integridade, levando em consideração o significado das ações que nós praticamos e também das nossas escolhas. É alguém que vive com sabedoria, alguém que mesmo que não seja sábio aos olhos dos outros, busca essa sabedoria em cada oportunidade que tem. É um homem prudente. Eu conversando com o meu sogro esses dias, e ele estava me contando que comprou uns ovos de Guiné na feira. Você sabe o que é Guiné? Depois você procura no Google aí, que você vai ver. Até o som que ela faz. E ele comprou esses ovos de Guiné e ele tem uma galinha que está pondo ovos. E quando a galinha saiu, ele trocou os ovos. Ele tirou os ovos que a galinha tinha posto e colocou no lugar os ovos de Guiné. E eu perguntei, por que isso? E aí ele falou assim, não, ela vai chocar os ovos. E ela vai criar as guinés que nascerem como se fossem filhinhos dela, como se fossem crias dela. Eu disse, é mesmo, meu sogro, por que isso? E ele falou assim, olha, porque como ela vai criar eles, as guinés vão ficar bem mais mansas. E eu fiquei olhando para ele, impressionado com essa sabedoria de algo tão perceptível na vida, sabedoria de algo que a gente nem se dá conta. É nessas horas que a gente se percebe que a gente não sabe tudo. É nessas horas que a gente olha e percebe uma sabedoria do cotidiano, do dia a dia, de alguém que age com prudência e de alguém que deseja aprender, que deseja agir com sabedoria. Um homem prudente, eu considero meu sogro. Muitas vezes nós não agimos com prudência, muitas vezes essa sabedoria das coisas pequenas da vida nos faltam. Muitas vezes nós agimos pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções, e nos esquecemos das palavras que Deus tem para a nossa vida, e da sabedoria que nós podemos encontrar na palavra de Deus, para colocar isso dentro do nosso coração e moldar a nossa estrutura de pensamento. Para que quando a gente tome decisões e faça escolhas, a gente faça isso com prudência. Com prudência. A segunda coisa é que as palavras de Jesus nos desafiam a uma prática pessoal. Se no primeiro momento a palavra de Deus está conectada na nossa vida, e ela precisa estar conectada à nossa vida, para que a gente experimente essa palavra com profundidade, as palavras de Jesus nos desafiam a uma prática pessoal, e aqui a gente precisa prestar muita atenção. Nós lemos, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
E geralmente nós nos acostumamos a ouvir essa palavra como se ela fosse apenas para os outros. Não é verdade? A gente considera que a gente construiu a nossa casa sobre a rocha, ponto. E essa palavra a gente muitas vezes dá para alguém ou aconselha alguém sobre ela, mas Jesus está falando conosco. Jesus está falando comigo. Essa mensagem é um sinal para mim, para que eu, Benício, possa olhar para a minha vida e perceber, ter a prudência, buscar a sabedoria em Deus, de que se eu estou construindo a minha casa nas palavras de Jesus e em Jesus, que é a rocha da minha salvação, se a minha vida está sendo construída nele de fato, é para mim isso. É para que eu perceba quais são as lógicas que estão dominando o meu coração, quais são os meus desejos, e eu olhe para isso e me dê conta se aquilo que eu estou fazendo, se as escolhas que eu tenho feito, se as intenções do meu coração têm a ver com Jesus ou apenas comigo e com o meu bem-estar. Jesus nos fala e nos convida a fazer essa reflexão, queridos. Quantas vezes será que nós nos pegamos em falta com a prática da palavra de Jesus, com a prática da palavra de Deus? E é importante que a gente entenda que praticar a palavra não é um ato puramente pragmático do esforço humano. Praticar a palavra é uma experiência de fé. Porque na medida em que eu vivo essa palavra, essa mesma palavra vai me dando forças para que eu aprenda e cresça. Praticar a palavra não é um esforço meramente humano. Praticar a palavra é deixar que essa palavra nos molde o nosso coração. Praticar a palavra não é um exercício de desempenho que eu faço, que você faz, e que você fica comparando com as pessoas à sua volta, se ele pratica, se ela pratica, em comparação a você que tem praticado. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é a lógica do desempenho aqui, mas é a lógica da entrega. E a entrega de uma vida, uma casa está sendo construída, meus irmãos. E construir uma casa não é fácil. Uma casa está sendo construída, é uma construção da vida, é uma entrega de vida. Na medida em que eu me entrego a Jesus e coloco o meu coração na sua presença, eu estou praticando a palavra, porque é só Jesus e o seu Espírito Santo que me dá condições de viver essa palavra. Eu não consigo amar por minhas próprias forças. Eu não consigo perdoar com as minhas próprias forças. Eu não consigo ser fiel a Deus com as minhas próprias forças. O apóstolo Paulo vai dizer isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, quem me livra disso? E ele responde: Jesus de Nazaré. Graças a Deus por Jesus, porque nele nós somos livres e nós somos capacitados a viver a vontade de Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. As palavras de Jesus nos desafiam a uma prática pessoal, e essa prática pessoal não é uma meritocracia onde eu digo eu consegui, se você não conseguir o problema é seu. Não, é uma entrega, é uma confissão. Eu não consigo, e porque eu não consigo, eu me lanço aos pés de Jesus, que é a rocha da minha salvação. Eu, Neto, não consigo, e porque eu não consigo, eu preciso de Jesus todos os dias, e eu preciso dessa palavra todos os dias na minha vida. Eu preciso estar aqui com você, eu preciso ouvir o grupo de louvor, eu preciso ouvir a oração do Gilson, da presbítera Carminha, eu preciso orar por você, eu preciso que você ore por mim. Eu preciso da sua ajuda, você precisa da minha ajuda. Somos instrumentos nas mãos de Deus para fazer a vontade dele, e ele nos capacita com o seu Santo Espírito. Aleluia por isso, queridos. E para a gente terminar, sem a palavra
apenas com a religião, apenas com o nosso esforço próprio, a gente se torna vulnerável. Aí é que está a questão. Porque todo aquele que ouve e não pratica é como um homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. É mais fácil fazer isso, você sabe. Cavar a areia é fácil. Viver a vida e olhar a vida pelos atalhos cognitivos, pelo que os outros pensam, é fácil. Deixar que os outros interpretem a Deus para mim, deixar que outros se aprofundem na palavra de Deus para mim, deixar que outros façam o trabalho de Deus para mim, é fácil. Mas Jesus está aqui nos dizendo que se fizermos isso, o nosso projeto não vai resistir a nenhum vento. O nosso projeto não vai resistir a nenhuma pandemia. O nosso projeto não vai resistir a nada. E a gente vai ver aquilo que a gente achava que era o correto desabar. Desabar. Mas graças a Deus por Jesus, que eu e você não precisamos ver o projeto de vida que temos desabar. Graças a Jesus, que nos deu essa palavra, que nos convida para nos aprofundar na revelação que Deus tem para nós. A Bíblia Sagrada, através de Jesus de Nazaré, a grande manifestação do amor de Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O propósito último da palavra de Deus não é informação teológica, mas transformação de caráter e vida. Paul Tripp vai dizer isso. E eu completo com toda a humildade do meu coração. É uma transformação que só o Espírito Santo de Deus opera em nós. Na medida em que eu e você nos entregamos, deixamos que essa palavra ganhe vida no nosso coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu espero que tenha dado tudo certo, que você tenha tido paciência, tenha nos ouvido, porque eu tenho certeza que Deus não deixou você ouvir tudo isso por acaso. Deus te abençoe, querido, querida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu chamar os meus amigos.